Lucas capítulo 2, versos 41 a 52. E nós vamos falar sobre maturidade nesta noite. Alcançando maturidade. Se você puder se colocar em pé, por favor, em reverência à palavra do nosso Deus. Lucas capítulo 2, leremos os versículos 41 até o versículo de número 52. A palavra de Deus diz: Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o soube José, nem sua mãe. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram caminho de um dia, e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando ouviram, maravilharam-se e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizestes assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito. E sua mãe guardava no seu coração todas estas coisas. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Eu vou ler novamente o versículo de número 52, que é o texto, é o versículo base para a nossa mensagem. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Vamos orar? Bendito Deus e eterno Pai, adoramos o nome do Senhor por tudo aquilo que já ocorreu nesta noite. Ó Deus, nós queremos agora que a palavra do Senhor fale ao nosso coração, fale a cada coração, suprindo, ó Pai, a nossa necessidade espiritual. Ó Deus, cuida de nós, nos abençoe e usa a minha vida como um servo teu para a glória do teu nome. No nome de Jesus, amém. Podemos assentar? Alcançando maturidade. Crescimento espiritual é o processo pelo qual nos tornamos mais e mais como Jesus Cristo. E esta deve ser o nosso objetivo quando nós buscamos crescimento espiritual. Em Gálatas capítulo 5, versículos 19 até o versículo de número 23, nós encontramos 2 listas. E em Gálatas capítulo 5, versículos 19 a 21, lista as obras da carne. E a palavra de Deus diz: Porque as obras da carne são manifestas, as quais são as obras da carne: adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. As obras da carne. Estas são as coisas com as quais nossas vidas se identificavam antes de confiarmos em Cristo para a salvação.
Nós andávamos exatamente assim. Por quê? Porque estávamos perdidos. Estávamos num mundo, estávamos vivendo o segundo curso deste mundo. A carne era o nosso maior prazer e a nossa maior busca. E as obras da carne são as atividades que nós devemos confessar, delas nos arrepender e com a ajuda de Deus superar. Porque nós somos tentados pelas obras da carne. Nós somos cutucados todos os dias quanto a querer satisfazer as obras da carne. Mas precisamos ter cuidado. Nós só vamos ceder se nós não estivermos crescendo na vida espiritual. E conforme experimentamos crescimento espiritual, cada vez menos as obras da carne estarão evidentes em nossas vidas. Esse é o processo que precisa ser natural. Se eu estou crescendo na vida espiritual, as obras da carne serão deixadas de lado. E a segunda lista diz respeito ao fruto do Espírito, que é Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. Mas o fruto do Espírito nós listamos as obras da carne, não é? Agora, a palavra de Deus está dizendo a respeito dos frutos do Espírito. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. O crescimento espiritual se identifica pelo fruto do Espírito, se tornando mais e mais evidente na vida de um cristão, na vida daquele que confessou Cristo como Salvador. Isso é evidente, precisa ser evidente. Nós podemos pedir a Deus que nos ajude a aumentar nossa fé e conhecimento sobre Ele. E Deus deseja que nós cresçamos espiritualmente. Então, com a ajuda do Espírito Santo, nós podemos vencer o pecado e firmemente nos tornarmos mais como o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Analisando o crescimento de Jesus, nós podemos tirar algumas lições para o nosso viver diário, que nos levará a crescermos espiritualmente a cada dia. Agora eu te faço a pergunta: será que você deseja crescer espiritualmente? Será que você deseja ter uma vida diferente? Em primeiro lugar, nós vamos perceber e vamos analisar o crescimento de Jesus, percebendo o crescimento em estatura de Jesus. O versículo 52 diz: e crescia Jesus em estatura. Pensar no crescimento físico de Jesus é chegar à conclusão de que ele era um menino diferenciado. E nós vimos no texto, não é? Ele era um menino diferenciado, onde se assentava no meio dos doutores para ouvi-los e questioná-los. E o mais interessante é que os próprios doutores ficavam maravilhados com a inteligência de Jesus. Um menino, apenas um menino. E eu estou mencionando Jesus aos 12 anos, mas ele teve um desenvolvimento físico normal, como qualquer um de nós. Um dia ele foi um bebezinho. Hoje nós apresentamos um bebezinho, né? Um dia Jesus estava naquela posição. E na vida espiritual, nós precisamos entender que nós iniciamos como bebezinhos. E o desenvolvimento acontece quando nós tomamos os devidos cuidados, buscando viver de uma maneira obediente aos ensinamentos do nosso Deus. Esse livro aqui não é um livro qualquer. Não é um livro qualquer. Ontem no Discipulado Cristão, nós estudamos sobre a Bíblia. E nós chegamos à conclusão de que nós precisamos valorizar este livro. E nós não podemos ficar com este livro somente conosco. Nós precisamos transmitir esse livro. E quando eu desejo transmitir esse livro, quer dizer que o passo, ele é paulatinamente. Eu preciso primeiro ler, compreender,
colocar na minha vida, praticá-lo, e depois nós vamos passar para outras pessoas. Crescimento espiritual. Jesus crescia na sua vida física, na sua estatura, e de uma forma diferenciada. O crescimento de Jesus, o crescimento em estatura de Jesus, era um crescimento social. Ele se inteirava com os acontecimentos da época e sempre tinha uma resposta inteligente para oferecer. Isto denota crescimento em estatura. Agora, será que nós temos respostas para aqueles que nos questionam? Principalmente relacionado à nossa vida espiritual. Será que nós temos respostas para oferecer? Hoje de manhã eu estava desafiando os jovens ao interesse quanto a este livro. Crescimento espiritual. Levando para o campo espiritual, todo crente precisa se esforçar ao máximo para ser sociável, tendo uma palavra agradável e com maturidade. Não é bom quando... eu estou cheio do mineirismo, né? Não é bom. Hoje de manhã eu já falei uma palavra errada também, que o Felipe me corrigiu, não é? Mas não é bom quando nós percebemos pessoas com palavras desagradáveis, com palavras imorais, que não edificam. Principalmente se tais pessoas são crentes. É horrível ver uma situação desta. Torna-se visível a falta de crescimento espiritual. Como eu agradeci vocês pelas orações feitas quanto à minha viagem, não é? E nesta semana que se passou, eu estive lá em São Paulo, em Atibaia, estado de São Paulo, e eu estive na companhia de mais ou menos 25 pastores. E nós estávamos dentro de um mesmo quarto. Aí você imagina assim, pastor, então vocês estavam num ambiente assim, maravilhoso, não é? Onde só se falava de Bíblia. Onde, se fosse no tempo, no Velho Testamento, tinha uma nuvem sobre aquele lugar, não é? Demonstrando a presença de Deus. Vocês acham que era assim? Irmãos, infelizmente não. Infelizmente não foi assim. Havia ali homens que com o testemunho que deram, percebia-se nitidamente que precisavam de crescimento espiritual. E eu estou falando de pastores. Pastores. Homens que estão ensinando um povo como deve andar. Como deve proceder. Como deve falar. Como deve agir. Mas infelizmente, o exemplo deles, o exemplo deixado, foi de homens que precisavam e precisam crescer na vida espiritual. Lastimável. Lastimável. Crescer em estatura é se preocupar com o que as pessoas pensam de nós, como elas estão nos vendo. Como? Só que as pessoas podem ver Cristo em nós. Quando nós cantamos aquele corinho, eu vi Cristo em ti, será que eu paro para pensar, as pessoas estão vendo Cristo em mim? Crescimento em estatura. Jesus, na sua adolescência, já tinha uma postura de maturidade diante de Deus e dos homens. Como podemos nos classificar? Será que diante da vida espiritual, nós somos bebezinhos? Olha, se você é novo convertido, você ainda é um bebezinho na fé. E está no processo natural. Será que nós somos crianças? Será que nós somos adolescentes? Será que nós somos jovens? Ou nós somos adultos na vida cristã? E deixa eu abrir um parêntese. Tempo dentro de uma igreja não quer dizer maturidade cristã. Ah, pastor, eu frequento tal igreja já há 30 anos. Olha, me perdoe, mas isso não quer dizer nada. Frequentar igreja não traz maturidade cristã. Viver com Deus traz maturidade cristã. Separar-se para Deus traz maturidade cristã.
interesse por Deus traz maturidade cristã. E aí? Somos bebezinhos? Somos crianças? Somos adolescentes? Somos jovens? Ou somos adultos na vida cristã? Há um dito judaico que merece reflexão. Coloca aí, Juninho. Se você não crescer, ficará cada vez menor. Muito real isso. Nós não estamos falando de crescimento físico, não é? Eu cheguei nessa estatura, na verdade eu vou ficar menor, não é? Os tempos, eles nos deixam menores. Vai se encurvando, se encurvando, se encurvando, e aí nós ficamos menores. O meu avô, por parte de pai, ele era alto, mas quando, na sua velhice, ele era tão encurvado que ele ficava bem menor que eu. A velhice. Mas olha só, esse dito judaico merece realmente reflexão. Se você não crescer, ficará cada vez menor. Dão pena os crentes que às vezes dizem o seguinte: eu sou assim mesmo, eu sempre fui assim. A vida cristã deve ser de constante crescimento. Eu preciso chegar à conclusão de que eu não quero continuar assim. Eu não quero ficar apenas com este conhecimento. Não, eu quero crescer mais. Eu quero me desenvolver na vida espiritual. Eu quero me desenvolver na fé. E como é gostoso ver crentes, cristãos crescendo na vida espiritual. É muito gostoso. É maravilhoso. Você perceber pessoas chegando e você ver o potencial que elas têm. Mas sabe o que esse potencial está... por que elas estão tendo esse potencial? Porque elas estão entregues completamente aos cuidados de Deus. Elas desejam fazer a vontade de Deus. John Maxwell, ele preparou o que ele chama de 10 princípios para o crescimento. E sabe qual que é o princípio número 1? Ele diz o seguinte: escolha uma vida de crescimento. A opinião de John Maxwell é: se você desejar ser um líder melhor, precisa se desenvolver como líder. Se você quer ter filhos melhores, deve se tornar um pai melhor. Se você deseja ser um crente melhor, você tem que buscar esse crescimento. A única maneira de você crescer é escolher crescer. Escolha crescer. Escolha crescer. Irmãos, nós não podemos ficar como bebês na vida espiritual. Precisamos crescer, adquirir maturidade. Agora, é uma questão de escolha. É uma questão de escolha. Em segundo lugar, outra lição que nós podemos tirar em relação ao crescimento de Jesus é o crescimento em sabedoria. O versículo 52 diz: e crescia Jesus em sabedoria. De modo geral, a palavra sabedoria quer dizer prudência, moderação, temperança, sensatez, reflexão, conhecimento justo das coisas, razão, ciência, conhecimento inspirado nas coisas divinas e humanas. É o que diz o doutor Aurélio, não é? Isso é em relação à palavra sabedoria. Agora, a Bíblia contém um tratado sobre a sabedoria. No livro de Provérbios, e há outros, entre os quais Eclesiastes e Tiago, que também abordam sobre o assunto. Provérbios 4, capítulo 4, versículo 7, por exemplo, diz que a sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria, emprega tudo o que possuis na aquisição de entendimento. Então a palavra de Deus está me dizendo que sabedoria é a coisa principal. Se é o principal, eu preciso desejar todos os dias sabedoria.
Eu preciso buscar por sabedoria. Diante de situações em que eu me encontro, eu preciso orar a Deus e falar: Senhor, me dê sabedoria. Quando vem alguém pedir aconselhamento, e geralmente vem por telefone, e é algo assim, instantâneo, não é? O que eu faço para Deus? O que eu faço diante de Deus? Senhor, me dê sabedoria. Tem como você planejar alguma coisa naquele momento? Não, às vezes você não tem como planejar. Mas se você pedir sabedoria para Deus, Ele vai dar sabedoria. Irmão, você é muito real. Jesus sabia muito bem disso e sempre buscava em Deus o Pai a sabedoria que ele precisava. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 24 diz: mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Então Jesus é chamado de a sabedoria de Deus. E sabedoria é a evidência daquele que está em crescimento espiritual. E Jesus nos deixou o exemplo. Ele cresceu em estatura, ele cresceu em sabedoria. Por quê? Porque ele estava ligado ao Pai. Aí você fala assim: pastor, mas ele é Deus. Sim, mas nesta terra, ele era 100% homem. Quer que eu te diga mais? Neste texto, ele era 100% adolescente. 12 anos de idade. Mas ele já buscava por sabedoria. E ele cresceu em sabedoria. Quer sabedoria? Tiago capítulo 1, versículo 5 responde: e se algum de vós tem falta de sabedoria, faz o quê? Fala mais alto um pouquinho. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, e Ele vai dar só um pouquinho de sabedoria. Olha lá que o texto diz: que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Ele dá liberalmente. O quanto você precisar, lhe será concedido. A sabedoria necessária para a nossa vida. Aí nós podemos chegar à conclusão de que o nosso Deus, Ele é muito bondoso para conosco. O nosso Deus deseja o nosso melhor. O nosso Deus não nos quer ver envergonhados diante das situações. O nosso Deus não nos quer ver num beco sem saída. Não, Ele não quer isso. O nosso Deus não quer nos ver desamparados. E muito menos numa situação constrangedora, de intrigas, com problemas. O nosso Deus não quer isso. E Ele está dizendo: precisamos de sabedoria. E se você tem falta de sabedoria, peça a Deus que Ele vai dar sabedoria. Irmãos, em todas as áreas da nossa vida, todas sem exceção, onde você estiver, com quem você estiver, o que você estiver fazendo, peça sabedoria para Deus que Ele vai dar. E você vai perceber que esta sabedoria vai te fazer crescer na vida espiritual. Logo, estaremos em íntima comunhão com o nosso Deus. Logo, não estaremos como pedras de tropeço, mas como fontes de bênção para o nosso próximo. Logo, o nosso lar vai ser um pedacinho do céu, ao invés de um lugar onde nós não desejamos estar. Logo, a nossa família vai estar muito unida. Logo, a nossa vida vai ser diferenciada. E nós vamos ser buscados para aconselhamentos, para uma boa amizade, para abençoar vidas. Por quê? Porque nós estamos pedindo sabedoria para Deus. E essa sabedoria nos leva
ao crescimento espiritual. Tem falta de sabedoria? Peça a Deus, e Ele vai dar. Jesus crescia em maturidade quanto à sua estatura. Jesus crescia em maturidade quanto à sua sabedoria. Ele crescia. E através do exemplo de Jesus, nós podemos também chegar a este nível de crescimento. Mas como diz Maxwell, nós escolhemos crescer. Nós escolhemos. Escolha crescer em sabedoria também. O mundo precisa de homens sábios. Por que nós estamos vivendo um caos, não só no Brasil, mas no mundo num todo? Por que nós estamos vivendo um caos? Porque a liderança não tem sabedoria. Por que existem leis absurdas sendo aprovadas pelo Congresso? Por quê? Porque falta sabedoria. Nós estamos vivendo um mundo degradante, indo por água abaixo. Por quê? Porque falta sabedoria. Mas não vamos ser estes. Vamos ser cristãos verdadeiros, autênticos. Peça sabedoria. Em último lugar, Jesus crescia em graça. O versículo 52, e crescia Jesus em graça para com Deus e os homens. Jesus não crescia em graça somente para com Deus o Pai. Não. Ele crescia em graça para com Deus e os homens. Você sabe o que é graça? Graça é um favor que se recebe ou que se dá a alguém. É perdão, é um dom sobrenatural para a nossa salvação ou santificação. Isso é graça. E existe gente que entende graça como gracejo, como rir de alguma coisa, não é? E geralmente usa o termo sem graça. Mas não é isso que nós estamos falando. Mas nós vamos entender essa graça especial, na qual Jesus cresceu diante de Deus e dos homens, da seguinte forma: Deus Pai gostou, ficou feliz, alegre, satisfeito com o comportamento e a obediência do seu Filho Jesus. E os homens viram nele algo especial, que fazia com que as pessoas gostassem dele, porque ele era diferente. Mas, como que nós vamos crescer em graça diante de Deus, como Jesus crescia? Vamos pensar em Noé. Lá em Gênesis capítulo 6, versículo 8, diz o seguinte: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Agora, o que fez Noé para isso? Gênesis capítulo 6, versículo 9, diz: eis a história de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Quer achar graça diante de Deus? Quer achar graça diante dos homens? Seja justo, seja perfeito, seja aquele que está andando com Deus. Se nós acharmos, olha, é algo assim natural. Se nós estamos fazendo com que Deus ache graça diante de nós, pode ter certeza absoluta que os homens também acharão graça em relação à nossa vida, em relação à nossa pessoa. Eu dei o exemplo aos jovens hoje pela manhã, eu falei daqueles pastores que não estavam dando um exemplo de crescimento espiritual, não é? Mas lá tinha um entre eles, que realmente a gente podia achar graça diante dele. Quando nós tivemos o jantar de formatura, os líderes daquele curso, eles nos deram um papel em branco e pediram para que nós colocássemos o nome de um daqueles que estavam entre nós, um daqueles pastores, que realmente foi uma bênção durante esses 2 períodos de curso. Então nós, não é, cada um colocou o nome lá, e eu coloquei o nome do pastor Eduardo. O pastor Eduardo é gaúcho, viu, pastor Fabiano? É gaúcho. Mas eu achei graça diante daquele homem. Um homem simples, um homem com uma palavra doce, um homem lapidado, um homem onde você podia ver Cristo na vida dele. Agora, aquele exemplo,
eu tenho certeza absoluta que Deus acha graça diante dele. Deus se agrada com a pessoa do pastor Eduardo. E aquilo foi transmitido para nós. Foi transmitido para a minha pessoa. E não foi só para a minha pessoa não, sabe por quê? Porque ele foi o que as pessoas realmente acharam graça diante dele. Onde aqueles pastores, não é? E cada um colocou ali, não é? Ninguém sabia qual nome estava sendo colocado, mas, no final de tudo, ele recebeu uma Bíblia de estudos, por quê? Porque ele foi aquele que foi visto como alguém que abençoou aquele momento. Será que as pessoas estão achando graça diante de nós? Como que as pessoas olham para nós? O que elas pensam de nós? O que elas estão vendo em nós? Ah, pastor, isso não me interessa. Uma expressão até chula, não é? Isso não me interessa. Mas interessa sim, irmãos. Nós somos representantes do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores aqui nessa terra. Nós somos arautos do Altíssimo. Filhos do Rei. Filhos de Deus. Estão olhando para mim? Estão pensando o quê? Esse pastor que eu mencionei, pastor Eduardo, o exemplo que mais marcou na minha vida foi a mansidão daquele homem. Que homem manso! Me abençoou. Me abençoou. Me fez refletir quanto à mansidão que eu preciso externar para as pessoas. E nós começamos a pensar no nosso eu, não é? Nós começamos a pensar no nosso temperamento. Nós começamos a pensar no que, eu fui criado desta forma, eu sempre fui desse jeito. Nós começamos a pensar assim. Mas será que estamos certos? Não, estamos errados. Sabe por quê? Porque nós estamos limitando o poder de Deus de transformação na nossa vida. Por que eu tenho que ser visto como bravo toda vez? Estou ganhando alguma coisa com isso? Talvez inimigos. É isso que eu estou ganhando. Será que eu não posso ser manso? Será que eu não posso deixar Deus transformar a minha vida? Fazer de mim um vaso novo? Fazer de mim um homem que realmente vale a pena ser visto, ser ouvido? Graça. Precisamos da graça de Deus para que os homens achem graça diante de nós. Isso é crescimento espiritual. Quando eu chegar à conclusão de que, olha, não tem jeito para com a minha pessoa, quando eu chegar a esta conclusão, pode ter certeza absoluta que eu vou parar de crescer na vida espiritual. Aquele corinho que nós cantamos, eu quero ser Senhor amado, um vaso novo, não é? Quebra a minha vida, faz-a de novo. Quantas vezes nós oramos a Deus dessa forma? Nenhuma vez. Raramente. Cantamos, mas nem estamos aí com a letra. Eu preciso orar a Deus, Senhor, quebra a minha vida e faz-a de novo. Por favor, Senhor. Eu quero ser uma bênção. Então Noé, ele achou graça aos olhos do Senhor. Então qual que é a forma de nós acharmos graça diante de Deus? Ela é simples. Andando com Ele. Sendo obediente. Andando em santidade. Sendo justo e íntegro, como Noé e Jesus. Não é simples.
É simples quando eu quero. Porque quando eu quero, não vai ser o mover de mim mesmo que vai fazer com que eu seja mudado. Não. Vai ser o mover de Deus na minha vida para que eu seja transformado. E como que nós vamos andar com Deus? Simples também. Em primeiro lugar, nós precisamos nos achegar a Ele. Buscar a Sua presença. Querer conhecê-lo cada vez mais. Será que esse é o meu interesse? Quando nós adquirimos um celular novo, não é? Qual que é a principal coisa que nós queremos saber? Que nós queremos fazer? É conhecer, não é? Porque se eu não conhecer esse aparelho, ele vai ficar muito deficiente na minha mão. Mas, às vezes nós passamos horas e horas conhecendo os aplicativos, conhecendo o funcionamento, o que ele me oferece, não é assim? Por quê? Porque nós queremos conhecê-lo. Nós queremos usufruir dele. Nós queremos saber o que ele nos oferece. O que vai realmente me ajudar, facilitar as minhas coisas, a minha vida. Vamos substituir este por este? Que tal? Estou fazendo uma proposta para você. Será que nós temos noção de quanto tempo que nós ficamos no Zap Zap? E quanto tempo nós ficamos com este livro? Será que nós temos noção disso? Será que nós temos noção de quanto tempo nós ficamos no Face? Não é? Que palavra moderna, não é isso? No Face. E hoje o Face está aqui dentro também. E quanto tempo nós passamos com Deus? Como que nós vamos andar com Deus se nós não queremos saber quem Ele é? Se nós não queremos saber o que Ele nos oferece? Qual o poder que Ele tem? Onde Ele está? Como? Interesse, não é? Tudo é uma questão de interesse. Aprender mais dos seus princípios para poder agradar o coração de Deus vai fazer com que eu cresça na vida espiritual. Agora, como que nós vamos nos aproximar com confiança dele? Da mesma forma que Jesus fazia. Afinal, ele é o nosso modelo. Ele conversava tudo com seu Pai. Ele orava constantemente. Em Mateus 14, 23 diz: e despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. Só ele e Deus. Meu tempo a sós com Deus. Era o tempo a sós com Deus. Jesus fazia isso. É o nosso exemplo, é o nosso modelo. Qual que é o meu tempo a sós com Deus no meu dia a dia? E tendo-os despedido, foi ao monte a orar. É o que diz Marcos 6,46. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus. Lucas capítulo 6, versículo 12. E lá em Lucas capítulo 11, Jesus não só ora, como ensina os seus discípulos a orar. Ele fazia discípulos através da oração. O nosso crescimento espiritual vai depender do tipo de comunhão que estamos tendo com o nosso Deus e com os homens. Se eu estiver em íntima comunhão com Deus, pode ter certeza absoluta que eu estou em comunhão com os irmãos.
Se eu não estiver em comunhão com vocês, pode ter certeza absoluta que eu não estou em comunhão com Deus. E se eu não estiver em comunhão com Deus, eu não vou conseguir ficar em comunhão com vocês. Esse é um processo simples e natural. Com Jesus, nós aprendemos sobre o seu crescimento em estatura, em sabedoria e em graça. Agora nós precisamos com sinceridade responder para nós mesmos. Tenho crescido como Jesus? Tenho crescido como Jesus? Tenho me espelhado em Jesus? Tenho olhado para Jesus? Tenho buscado Jesus? Irmãos, sinceramente, eu e você precisamos crescer mais na vida cristã. Temos que admitir isso. Mas é uma questão de decisão. Eu desejo crescer ou não crescer. Agora tem um detalhe. Se eu não quiser crescer, eu vou diminuir. Porque o processo é esse. Se eu não quiser os conselhos de Deus, as bênçãos de Deus, pode ter certeza absoluta que os conselhos maus, a astúcia de Satanás, vai me alcançar. E eu vou começar a diminuir na vida cristã. Vamos decidir crescer? Vamos decidir ser maduros na fé? Vamos decidir depender de Deus em tudo? Que Deus nos ajude. Que Deus nos abençoe. Alcançar maturidade precisa ser o nosso alvo. O exemplo nós temos. Jesus Cristo foi e tem sido o nosso exemplo. A instrução nós temos. Está toda neste livro. Só falta o interesse. Que eu e você sejamos interessados em crescer em estatura, em sabedoria e em graça, diante de Deus e dos homens. Que Deus nos abençoe. Feche seus olhos, vamos orar neste momento.